Hey vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Bem, hoje o tema do vídeo é os 4 vícios da sociedade, os 4 vícios da humanidade. São 4 coisas que eu separei dentre muitas que vêm esporadicamente destruindo a humanidade, de pouco a pouco, destruindo as famílias, destruindo as pessoas. E eu vou falar sobre esses 4 temas aqui, que eu creio que vai falar com você de alguma forma. E eu creio que pode melhorar a vida das pessoas, se as pessoas combaterem essas coisas que acabam degradando a vida delas. Então, sem demais delongas, vamos lá para mais um vídeo. Já deixa o seu like aí, para que o meu canal alcance outras pessoas e mais pessoas possam receber essa mensagem. Bora lá para mais um vídeo. Deilson Franco diz a seguinte frase: a cura dói pelo apego aos vícios e as coisas que nos fazem mal. Pelo apego à doença, a cura dói. As pessoas estão apegadas nessas coisas aqui. E para elas serem curadas disso, dói. E elas acabam ficando nesses vícios, acabam ficando nessas coisas, porque elas não querem sair da zona de conforto delas. E isso acontece. E o mundo cada vez mais afunda nessas coisas. Eu queria citar aqui as 4 coisas que eu vou falar aqui. Eu vou falar de bebida, vou falar de drogas, vou falar sobre a pornografia e vou falar sobre a tecnologia. São 4 coisas que têm degradado o homem cada vez mais. Mas eu queria falar primeiro aqui sobre a bebida. A bebida, ela é um problema que destrói a dignidade das pessoas. Rosana Arruda fala assim, ela fala assim, ó: há quem discorde do problema, mas o álcool destrói a tua dignidade, tua moral e tua vida. O álcool em excesso destrói a vida de pessoas. O álcool em excesso, ele acaba com pessoas. Traz violência, traz doença à vida das pessoas, como gastrite, pancreatite, neurite, traz muitos acidentes no trânsito. A bebida, ela é um vício que a humanidade está constantemente caindo. Cara, isso tem derrubado pessoas. Pessoas perdem emprego por causa disso. Pessoas perdem suas famílias por causa disso. Há tanta violência, né? Nós estamos falando, há tanta violência. Eu já muito falado sobre a violência, o feminicídio, né? Violência doméstica. Isso acontece muito mesmo, mas por causa do álcool. Às vezes os maridos chegam em casa bêbados e eles, sem a consciência, acabam maltratando suas esposas. E é desse jeito que acontece. O álcool tem feito isso. O álcool tem parcela nessa culpa. O álcool tem parcela nisso, nessa violência contra a mulher hoje. E é algo que nós temos que lutar, é algo que nós temos que ir contra, sabe? O álcool, ele vai destruir a sua vida. Se você é uma pessoa que bebe e tem dependência disso, não consegue passar um dia sequer, uma semana sequer sem digerir isso, quero dizer para você que isso é perigoso para você. Lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1, diz a seguinte frase: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Aqui fala que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. É algo que acaba com tudo, é algo que destrói tudo. E aquele que se deixa errar por essas coisas, por essas bebidas, nunca será sábio. A bebida tira a sabedoria das pessoas. A bebida tem acabado com a mente das pessoas. E tem trago muitas coisas negativas na sociedade e para o mundo de hoje. O segundo ponto, a segunda coisa aqui, né, que eu comentei, são as drogas. Mas eu queria dar ênfase aqui a maconha. Porque eu falei isso aqui por causa que senão eles cortam o vídeo por usar essas palavras. Mas é isso. Há muitos jovens que estão viciados nisso. Há muitos jovens que estão, né, se entregando a isso. Há muitos jovens que eles não ficam sem. 70% dessa droga, né, ela tem mais carcinígenos do que a fumaça do tabaco. Ela tem mais propriedades impuras do que a fumaça do tabaco. Pelo menos o tabaco ele tem um filtro. Ali o cigarro, né? Já o maço desse tipo de, né, entorpecente, ele não tem filtro. E quando eles vão, né, quando o tráfico, quando eles vão fazer toda a manipulação, eles não colocam só a planta ali. Eles colocam outras coisas para isso ter mais efeito, para ter mais eficácia. E isso tem destruído os jovens. Eu quero dizer para você, as coisas negativas que pode trazer na nossa vida, pode trazer para a sociedade, para as pessoas. O tráfico, morte, né? Pode trazer isso para a sociedade. Câncer de pulmão, pode trazer diminuição do cérebro. Galera, isso aqui tá tudo, você pode pesquisar, tá tudo documentado na internet, em sites, né, que só falam sobre isso, em blogs que só falam sobre isso, medicina e tal. Diminui o cérebro,
ele acaba com os neurônios, torna os neurônios e deixa a pessoa mais ansiosa. Esse dos neurônios aqui, ó, olha, esse tipo de entorpecente, ele pode não dar a curto prazo, mas a longo prazo ele acaba com você. Eu conheço um rapaz que morava na rua da minha avó e ele usou muito tempo isso, ele ficou doido da cabeça, Ele foi internado em hospital psiquiátrico porque acabou com os neurônios dele, ele não consegue mais ter a cognição que ele tinha antes, porque esse tipo de entorpecente acaba com a mente da pessoa, traz muitas doenças psiquiátricas para a pessoa, sabe? Então esse é um mal que tem feito a humanidade, isso é um mal que tem feito as pessoas, é de confessar isso, é de falar isso. Hoje tem países que são liberados, né? Só que igual o tabaco faz mal, o cocaína também faz mal. Esse tipo de entorpecente faz mal também. E eu acho que é algo que as pessoas elas têm que ter em mente isso, sabe? Eu posso colocar também o tabaco aqui, ele acaba com a vida das pessoas, né? Um vício que tem, muitas pessoas usam cigarro, né? Fumam, e isso acaba com o pulmão da pessoa. Na própria caixinha fala que causa câncer, velho. E a pessoa vai lá, porque é um vício. Terceiro ponto aqui, eu quero falar sobre pornografia. É um vício também da humanidade. O terceiro vício que tem acabado, avassalado famílias, avassalado sociedades. Tem uma seguinte frase que diz assim: a pornografia é feita para pessoas fracas. Ela traz às pessoas um prazer imediato. As pessoas sentem um prazer imediato. Mas aquilo acaba com o cérebro. Segundo pesquisas feitas, ela reduz a memória, reduz a disciplina, traz transtornos psiquiátricos e acabam com as relações íntimas entre casais. Sabe? É uma coisa, cara, que tem acabado com os homens. E tem muita gente que faz isso. Muita, mas muito mesmo. Que consome isso. Sabe? E isso é tão perigoso que isso saiu do MP4, né? Da forma de MP4, eu fui pra forma de MP3, né? Tô falando em códigos aqui pra você. Foi pra forma de músicas. As músicas hoje são músicas pornográficas. Sabe? E isso tem gerado homens, também mulheres, com sérios problemas familiares. Isso tem feito pessoas... Eu quero dizer aqui um mal que isso pode trazer. Isso pode trazer até paralá, pruru, piriri, perere, peruru, filia. Sabe por quê? Porque quando a pessoa consome esse tipo, isso é estudos, viu? Quando a pessoa consome esse tipo de conteúdo, ela começa a ficar... Ela está ali, né? Pegando aquele conteúdo, e ela quer algo novo. Ela quer desafiar. Ela quer sentir prazer de outra forma. E aí entra isso. E aí essas pessoas elas vão querer experimentar esse tipo de prazer que é proibido. Isso acaba trazendo mal para a sociedade. Isso é estudos, galera. Isso acaba com a mente da pessoa. E engraçado, lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 28, fala que Jesus fala, né? Se um homem olhar para a mulher e já desejá-la, em seu coração já adulterou. Imagina a pessoa que tá lá com a tela do celular, velho. Então, isso é muito perigoso. É uma coisa que temos que lutar contra. Se você sofre com isso, cara, lute contra isso. Procure ajuda, procure um psicólogo, assista vídeos, ore, busca a Deus, fala, Senhor, me ajuda a melhorar. E o quarto e último ponto é a tecnologia. A tecnologia veio para muitas coisas boas para a humanidade, né? Eu estou aqui usando a tecnologia para falar com vocês, mas ela também trouxe muitas coisas ruins. Não que ela trouxe, o ser humano pegou essa ferramenta e começou a usar para coisas ruins. É desse jeito. E nós vemos que a tecnologia ela tem afastado pessoas, separado famílias. As pessoas não criam mais vínculos sociais pessoalmente. As pessoas têm medo de conversarem pessoalmente, né? Elas se sentem um pouco retraídas, porque se acostuma ali com o social, com a tela, né? Contigo pessoalmente, ela não dá conta de expressar suas ideias. Isso tem trago um grande mal para a sociedade. Ao mesmo tempo que a tecnologia traz coisas boas, e tem trago muitas coisas boas, ela traz coisas ruins. O problema do ser humano, cara. Por exemplo, vou pegar aqui. O ser humano ele cria um controle. Mas só que o ser humano tem a capacidade de pegar esse controle e fazer mal para outra pessoa, fazer mal para a humanidade com esse controle. Foi feito para coisas boas, vou controlar minha televisão. Mas o ser humano consegue pegar isso aqui e transformar numa arma, né? Então, eu só estou dando um exemplo só. Então, são essas quatro coisas que nós temos que ficar vigiando o tempo inteiro e estar lutando contra essas coisas. Isso derruba pessoas, famílias, governos, sociedades. E esses são os quatro vícios da sociedade. Os quatro primeiros ali que eu vejo, né? Tem muito mais, mas são os quatro que
as pessoas mais sofrem, mais praticam, sabe? Então, que nós possamos refletir sobre isso, que esse vídeo possa agregar para a sua vida. E se você conhece alguém que tem um desses pontos, compartilhe com aquela pessoa, compartilhe no seu grupo de amigos, de família. Você fala, aquela pessoa ali, ela sofre com bebida, aquela pessoa ali, ela sofre com amá, parará, pururu, onha. A pessoa ali, ela sofre com pornô, parará, pururu, grafia. Aquela pessoa ali, ela sofre muito com a tecnologia. Eu vou mandar para ela. E você manda para essa pessoa. A pessoa vai escutar esse vídeo e ela vai entender como essas coisas nos fazem mal. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra você. Se você gostou, peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e ative o seu sininho para que os próximos vídeos que eu postar aqui você possa receber de antemão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.